Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E o tema do vídeo de hoje é um tema super pedido por vocês nos comentários. Gente, hoje eu vou ensinar dicas práticas para vocês de como higienizar os seus pincéis, as suas esponjas, quais as diferentes formas de higienizar e as maneiras ideais. O vídeo está recheado de dicas para você ter aquele cuidado todo especial com a biossegurança, que é um assunto tão importante para que a gente tenha aí com as nossas clientes e que as nossas clientes se importam cada vez mais. Então vem comigo, acompanha esse vídeo até o final e não esquece de já deixar o seu curtir aí embaixo, seguir nas redes sociais, @AnaPaolaMakeup em todas as redes sociais. Vamos lá, gente? Acompanha esse vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar o primeiro processo de higienização dos pincéis. Lembrando que pincel é fundamental que seja sempre limpo, afinal de contas trata-se de biossegurança, então seu material ele deve estar sempre devidamente higienizado para que você possa atender os seus clientes. E se você não é maquiadora profissional, com certeza também é mais do que importante que você tenha o seu material limpo, né? O próprio pincel que você vai se automaquiar, é importante que esteja limpo. Por exemplo, os pincéis de base, os pincéis de batom, nós temos o hábito de usá-los e normalmente a gente não guarda num lugar muito bem arejado, não é verdade? E acontece que a gente usa e coloca lá no fundo da gaveta, né? Coloca na necessaire e essa umidade que fica acumulada da base ou do batom, às vezes no pincel de lábios, acaba que, né, começam a surgir alguns moradores ali, né, que não deveriam estar ali, uns fungos, umas bactérias, e isso depois é passado para nossa pele. Então, por mais que você não seja maquiadora profissional, você tem que limpar os seus pincéis com uma frequência aí de no máximo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas explodindo. Não passe desse tempo, porque primeiro que os pincéis eles já não vão mais dar aquele acabamento perfeito na maquiagem. Segundo, que pode acontecer algum probleminha mais sério. Então, tomem cuidado com isso, tá bom, gente? Protejam a pele de vocês, cuidem da pele das clientes, para você que é maquiador profissional. Então não deixe de higienizar os seus pincéis, isso é fundamental, tá bom? E para você higienizar pincéis entre uma cliente e outra, porque a gente sabe que nós não vamos ter, por exemplo, eu vou atender 10 clientes hoje, eu não tenho 10 pincéis de base, 10 pincéis de corretivo, 10 pincéis para atender as 10 clientes. Então o que a gente faz? A gente higieniza os pincéis entre uma cliente e outra. E uma sugestão bem legal que eu dou para você é você deixar a sua cliente ver que você tá tendo esse cuidado com ela. Então às vezes você acabou de atender uma cliente, tem uma cliente sentadinha lá do outro lado, pega o seu pincel, pede para ela guardar 5 minutinhos, mostra a ela que você está higienizando, deixa ela ver esse momento, porque ela vai ver que é um cuidado a mais que você tem com ela. Eu acho que isso é super importante também, né, gente? Tem pessoas que não ligam muito, mas tem pessoas que levantam na cadeira e vão embora se vêem que você tá com seu material sujo. Então cuidem muito com isso, ok? Bom, gente, primeiro passo para você higienizar os seus pincéis entre uma cliente e outra é você utilizar um higienizador de pincéis. Como maquiador profissional é fundamental. E se você quer para uso doméstico, também pode estar utilizando tranquilo. Esse meu ele já tá no final, eu usei bastante, porque é um higienizador que eu gosto muito, tá? Ele é o higienizador da Class Vogue, tá? É o Brush Cleanser da Class Vogue. É um higienizador roxinho, esse é um vidrinho menor, mas eles têm uma quantidade maior também. E é um higienizador líquido, gente, é muito bom, especialmente para tirar aqueles produtos que tem óleo, base, né? Os pincéis que tem produtos com óleo, acúmulo de produtos com óleo. A base, corretivo, pincel de lábios, né? Que tem batom acumulado que é mais difícil de higienizar, melhor higienizador da vida, muito bom mesmo. E um outro que eu super sugiro também, que vocês já devem ter visto nos meus outros vídeos, é o higienizador da Vult, que é um higienizador aerosol. O legal desse higienizador é que ele não molha a cerda do teu pincel. Então, entre uma cliente e outra, você pode já limpar o seu pincel e já utilizar ele sem medo de ser feliz, porque ele não vai interferir de maneira alguma na tua maquiagem, porque ele não umedece a cerda dos pincéis. Por ser aerosol, você passa e ele mantém as sardinhas limpas e secas, ok? Então, tem aí 2 opções de higienizador. E existem de várias outras marcas, tá, gente? Mas realmente os que eu mais gosto são o da Class Vogue e o da Vult. Ambos têm um preço bem acessível, não são muito caros, e o legal é que esses produtos rendem muito, então vale a pena ter, ok? Vale a pena investir. Bom, gente, vamos começar então o processo agora de limpeza. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, como você faz a higienização. Não tem muito segredo, é super tranquilo, mas para que vocês acompanhem um pouquinho mais, eu preparei uma mesa aqui com alguns dos meus pincéis para mostrar pra vocês como funciona esse passo a passo. Vamos lá?
eu vou começar então higienizando esse pincel. Ele é um pincel que tem as sardinhas brancas, é pelinho de cabra. Gente, não fiquem... Quando vocês escutam falar sobre os pincéis serem de cerdas animais, não se preocupem, porque a grande maioria das marcas faz o processo de tosa somente do animal para fazer o pincel. Então o animal não sofre para fazer o pincel, tá, gente? Que às vezes tem gente que tem dó do bichinho, né? Eu me preocupo bastante com isso, acho que é válido falar a informação. Bom, esse pincel então ele tem os pelinhos branquinhos e ele tá sujo de sombra marrom. E eu vou fazer a higienização dele para vocês olharem como funciona o processo de higienização com limpador de pincéis. Então vamos lá, vou pegar o limpador, e aí eu vou borrifar na pontinha do meu pincel, e aí eu vou vir aqui colocando, passando ali numa toalhinha. Você pode usar um papel toalha, o que você tiver na sua casa, tá bom? A gente vem com alguns movimentos, dependendo de como tá o seu pincel, você precisa refazer esse processo. E, gente, uma coisa importante... se vocês observarem, eu borrifei, na primeira vez já tava limpinho, borrifei só mais uma vez mesmo pra garantir, né, que estivesse bem limpo. Mas olha a diferença que dá nesse pincel, né, só com a aplicação do higienizador e algumas vezes que eu passei ele na toalha. Vale lembrar, gente, que eu utilizei pó nesse pincel e é por isso que foi super simples da gente estar limpando. Então, o pincel de blush, de sombra e tudo mais são super fáceis de serem limpos, né? Quando você utiliza um pincel de base como o do Fiber, por exemplo, pode ver, ele tá sujo, mas ele não tem um acúmulo tão grande de produto nele, né? Diferente, por exemplo, desse aqui, desse kabuki que tem bastante base dentro, olha só. Esse kabuki, ele é mais difícil ser higienizado somente com o higienizador. Esse é mais legal a gente lavar mesmo. Então, quando tem um acúmulo muito grande de produto oleoso, é mais interessante que você lave. Se não for possível, higieniza, tranquilo, mas é mais interessante lavar. Porque eu digo isso porque às vezes as pessoas usam ali o pincel muito tempo, acumula muito produto, né, pra quem usa em si mesmo, por exemplo, e aí quer que o limpador de pincéis faça milagre, né, gente? Mas também não é bem assim. Então, o interessante é você lavar mesmo quando ele estiver nesse estado, tá bom, gente? Ok? Caso contrário, ele vai limpar tranquilo. Vou fazer agora com o do Fiber, pra vocês olharem, tá bom? Então, vou colocar aqui e vou fazer o mesmo processo. Limpa super bem. Esse, no caso, deixa a cerda sequinha, não umedece. Poderia ser também com daquelas Vogue, tá, gente? Ambos os dois funcionam. Mais uma vez. Gente, ignorem a minha unha, tá? Eu não consegui fazer. Eu voltei de viagem e eu não consegui fazer minha manutenção ainda, então ela tá bem feinha, tá? Mas vocês entendem, né? Quem nunca? Mais uma vezinha. Se vocês observarem, não precisa passar muito produto, é só você passar um pouquinho e vir limpando. Pincel pronto para uso novamente. Tá? Então, os dois pincéis estão limpinhos, cheirosinhos, higienizados e você já poderia usar em outra cliente tranquilamente. Então, só para vocês entenderem como é fácil você fazer a higienização do pincel com o higienizador. E essa é uma ferramenta, como eu falei, que a gente usa para não acumular muito produto, né, no teu pincel. E é interessante que você lave de vez em quando, mesmo usando o higienizador entre uma cliente e outra, de vez em quando, no final do dia e tal. É legal dar uma lavada mesmo no pincel. Mas não é sempre que a gente consegue, então a gente utiliza o higienizador de pincéis, que também quebra um super galho e deixa o pincel cheirosinho, macio e limpinho, ok? Bom, gente, então eu tenho um utensílio, digamos assim, para fazer a higienização dos pincéis que eu gosto muito, que é esse tapetinho da Macrylan. Eu paguei super baratinho nele, acho que foi R$60 quando eu comprei. E vale muito a pena porque dá uma facilitada, porque por ele ser grande, te possibilita lavar vários pincéis de uma vez só. Então eu acho bem mais viável usar o tapetinho do que na mão. Mas, Ana, não tenho tapete, eu não posso comprar o tapete, eu não encontrei para comprar. Aí você usa a mão mesmo, tá, gente? Não tem problema nenhum. Você pode pegar na mão e fazer com movimentos circulares que ele vai limpar o pincel da mesma forma também, tá, gente? Não tem problema nenhum, ok? Tem algumas pessoas que fazem também com cola quente, se vocês pesquisarem tem vários vídeos, que pegam plaquinhas e fazem o tapetinho, mas com cola quente. Também vai da sua criatividade, tá bom? Eu gosto bastante do tapetinho. E aí, como que a gente faz pra lavar? Ai, Ana, é shampoo, é detergente neutro, isso é uma polêmica imensa, né, gente? Eu gosto muito, a melhor opção pra você higienizar os pincéis é de sabonete bactericida. Não precisa necessariamente ser dessa marca, você pode usar qualquer um, mas que tenha ação bactericida, gente, porque realmente ele vai fazer uma limpeza profunda e vai fazer a devida asepsia do teu pincel, ele vai realmente tirar todas as bactérias que tem nele. Então é interessante a gente utilizar. Ai, Ana, mas eu uso o shampoozinho Johnson, né? Tem bastante gente que compra shampoo
para lavar o pincel. Eu digo, gente, se for para você comprar shampoo para lavar o pincel, então compra um sabonete bactericida, tá bom? Que é sempre a melhor escolha. Com certeza o seu pincel vai estar muito mais bem higienizado e livre de qualquer bactéria. Principalmente se você for maquiadora profissional, eu acho que é fundamental você utilizar um produtinho assim para limpar os seus pincéis, ok? Não precisa necessariamente ser líquido, pode ser de barrinha também, tá bom? Não tem problema, ok? Mas é interessante que ele seja bactericida. Outra coisa, Ana, não tem, ou acabou meu sabonete, ou eu não posso comprar agora, o que eu faço? Você pode usar também, então, um detergente neutro, sem problema nenhum, e dá para usar como um quebra-galho shampoo também, então a gente não tem problema. A única diferença é que não vai ter ação bactericida. Então essa é a melhor opção de todas. Ai, Ana, e condicionador? Eu posso usar condicionador para limpar os meus pincéis? Gente, o condicionador ele é o maior condutor de bactérias que existe. Então quando você coloca condicionador nas cerdas dos seus pincéis, certamente você não vai tirar 100% do resíduo que tem ali. E vai acontecer sim de ter funguinhos e bactérias depois. Então não façam isso, não apliquem condicionador. A cerda do pincel pode até ser uma cerda natural, mas ela não é os nossos cabelos, não tem necessidade. Eu lavo os meus só com sabonete bactericida e eles são todos extremamente macios, a qualidade continua igual, a mesma, a vida útil deles, os pincéis duram muito tempo, não precisa se preocupar com relação a isso, tá joia? E agora a gente vai lá para a parte prática, que eu vou mostrar como que funciona a parte da higienização dos nossos pincéis. Bom, gente, então o tapetinho para higienização tem ventosa, tá? Então eu vou colocar essas ventosas aqui, a gente pode colocar dentro também, se preferir, né, da pia. O áudio acho que vai mudar um pouquinho, né? Porque a gente tá no banheiro, tá, gente? Pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas acho que vai dar pra entender direitinho. Então eu vou colocar o tapetinho aqui, vou colocar ali com a ventosa pra ele não escorregar. Bom, então, tapetinho a postos, vamos começar a fazer a higienização do pincel. Eu vou começar por esses que são mais dificilzinhos, que são os de base, né, que eles estão com bastante base mesmo, bastante resíduo de base. Esse aqui é um que eu gosto bastante de usar. Inclusive, me perguntaram muito nos vídeos de que marca são esses pincéis dourados. Gente, esses pincéis dourados, eles não têm marca, tá? Eu comprei eles em São Paulo, na 25, sim! Comprei porque achei eles muito bonitos e gostei da qualidade também, tá, gente? Não são pincéis ruins, eu particularmente gosto muito. Esse pra base mesmo eu gosto bastante. E aí tem vários modelinhos de base, todos esses já estão sujinhos, porque eu já usei eles pra maquiar. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente higieniza. Vamos lá. Você pode usar vários de uma vez só ou um de cada vez. Vamos lá. Vou umedecer. Você pode colocar o sabonete aqui ou direto no pincel. E aí a gente vem com movimentos circulares, ó. E o próprio tapetinho se encarrega de higienizar o pincel. Vamos observar que vai sair bastante produto. Se você quiser pegar vários pincéis de uma vez só, também dá, tá, gente? E ao contrário do que muita gente pensa, o tapetinho ele não estraga o teu pincel não, tá, gente? Depende, lógico, da força que você usa pra lavar, né? E você repete quantas vezes você achar necessário esse processo. O pincel de base, normalmente, ele acumula bastante produto no meio das cerdas, né? Então, é bacana você forçar um pouquinho mais pra limpar. Com cuidado, lógico, pra você não estragar o pincel, mas dá pra você forçar um pouquinho mais. Bom, então esse já está limpo, já enxaguamos. Muito cuidado pra não deixar resíduo de produto na cerda do pincel, não é legal, tá? Porque esse resíduo depois pode deixar a cerda mais rígida, mais durinha, né? Então, enxágua bem, certifique-se de que tá bem enxaguado. E aí você pode tirar o excesso de água com uma toalhinha, com papel toalha. Eu gosto de lavar eles e já deixar eles nessa posição, em cima de uma toalhinha e normalmente num lugar bem arejado, porque daí eu sei que vai pegar bastante ar, ele não tem perigo de ficar com aquele cheiro sabe, aquele cheiro de cachorro molhado, que a gente fala popularmente. Eu gosto bastante. E aí a gente vai vir com outro pincel. Eu gostaria de frisar bem sobre esse pincel o cuidado que a gente tem que ter, porque todos esses pincéis eles são alumínio e madeira e dentro eles são colados. Então se você fica mergulhando eles dentro da água, você diminui a vida útil do seu pincel, ele não vai durar tanto tempo. Por quê? Porque vai penetrar água aqui dentro e ele vai soltar com o tempo. Se não soltar, pode acontecer uma coisa pior ainda. Dentro do pincel, a madeira pode apodrecer,
pode criar fungo, bactéria lá dentro e realmente ele abre essa parte da coloração do pincel, da tinta que eles passam, pode abrir, pode se rachar, o pincel pode rachar, então assim, você acaba estragando o teu pincel. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que mergulham os pincéis dentro de um pote com água e deixam lá 2 dias e depois voltam a lavar, né, gente? Isso acontece mesmo de estragar o pincel dessa maneira. Aqui eu vou fazer com 3 pincéis, já de uma vez, pra gente otimizar o tempo. Eu vou umedecer um pouquinho eles. E vou vir aqui. Mesma coisa. E aí a gente vai molhando. Sai muito produto, gente, muito. Tá pegando aqui? Aí é legal você colocar mais um pouquinho de produto. Então assim, não precisa encher de sabonete, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa, ai, mas o sabonete bactericida, né, tem um valor um pouquinho mais agregado. Mas, gente, ele rende muito, você usa pouco, não precisa encher de produto. Você coloca um pouquinho, higieniza bem, enxágua, depois repete o processo. Prontinho, os pincéis kabukis estão limpos. Vou colocar eles aqui do ladinho, junto com esse outro que eu já lavei também. Agora a gente vai limpar os pincéisinhos para olhos, vamos lavar os pincéis para olhos, mesmo processo. Vou colocar um pouquinho de sabonete aqui, umedece um pouquinho os pincéis, esses são bem sujinhos, tá, gente? Bem sujinhos mesmo, são pincéis esfumadores. E a gente faz a mesma coisa, gente, não tem segredo nenhum, é literalmente lavar mesmo o pincel, até que ele esteja bem limpinho. Eu gosto de vir com movimentos circulares, porque eu acho que não é tão agressivo para as cerdas do que você esfregar, né? Então eu gosto de vir com esse movimento que eu acho um pouco mais delicado pra gente lavar, mas não que seja uma regra. Tipo assim, não gravou nada. 5 segundos de pânico. Falha nossa. Ai, gente, eu tô no comando do liga e desliga o áudio. Aí eu dei um susto no Jonathan, porque ele achou que eu não tinha gravado, mas eu tinha gravado sim. Bom, vamos lá. Voltando, a gente vai lavar umas esponjinhas agora. Primeiro eu vou lavar esse pincel que ele é de esponja, né? Ele é um pincel pra aplicar corretivo e eu gosto muito dele. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai lavar a esponja, assim, pra ela não se desintegrar, né, gente? Porque às vezes a gente paga caro no produto e lava da maneira errada e acaba que estraga, ela começa a se soltar toda. Esfarelar, né? Acho que é o termo. Então é bem interessante que a gente tome bastante cuidado. Essa, particularmente, eu gosto de lavar na mão. Então eu coloco aqui, umedeço um pouquinho e eu venho pressionando ela embaixo da água, ó. Sempre com bastante delicadeza, né? Ó, a esponjinha, ela é mais sensível. E é super fácil lavar, tá, gente? Olha só. É só você pressionar. A esponja você pressiona embaixo da água, que ela solta o produto que tá preso nela, e quando você solta, ela retém água e você vai enxaguando ao mesmo tempo, ó. Não tem segredo nenhum. Já está limpinha. Ah, uma dica sobre esponja, tá? Sempre que você for lavar qualquer esponja, essa ou aquelas que eu vou mostrar daqui a pouco, é muito importante que você enxague bem, tá? Eu falei sobre enxaguar bem os pincéis de cerdas, mas os pincéis e as esponjas, esses pincéis aqui e as esponjinhas, você tem que enxaguar tipo 3 vezes mais. Porque se tiver qualquer resíduo de produto detergente aqui, que é o detergente, o shampoo, o sabonete, enfim, vai acontecer dela estragar depois, tá? Principalmente se ela secar no sol, ela vai estragar, ok? Então, prontinha nossa esponjinha, nosso pincel esponja. Agora eu vou lavar as esponjinhas. Gente, olha que coisa mais mimosa da vida essas esponjas. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde que elas estão? Dá pra filmar aqui?
Olhem essas esponjinhas, que coisa mais mimosa da vida. Algumas pessoas me perguntaram, porque eu mostrei em outro vídeo, perguntaram sobre essas esponjas. Gente, essas esponjas aqui tem de várias marcas. Aqui eu comprei foi da Macrylan, eu paguei super baratinho nelas. E vem numa caixinha que é muito, muito fofa mesmo. Vem a caixinha normalmente com 3 esponjinhas. E tem vários modelinhos, então é da Macrylan, tá? Pra quem quiser saber. Custa na média de 19, 20 alguma coisinha. E aí tem alguns formatinhos de esponjinhas diferentes também, que eu gosto. Tem a Beauty Blender, a minha já tá velhinha, tadinha, mas tem a Beauty. Tem as esponjinhas queijinhos, essas aqui que eu achei em São Paulo com os formatos diferentes. Eu gosto dessas esponjas bem molinhas, eu acho que elas são bem melhores pra gente utilizar na cliente. E processo de lavar a esponja também não tem segredo nenhum. Coloca o sabonete na mão. E aí a gente vem apertando, pressionando com bastante delicadeza ela embaixo da água, só realmente para que ela vá soltando o produto que estiver acumulado. E cuida, gente, eu, por exemplo, que tenho a unha comprida, com alongamento, eu tenho que tomar bastante cuidado para não pressionar a unha nela, porque se eu colocar a unha ela rasga, né? E o mesmo processo, cuidar para que ela esteja bem enxaguada mesmo, não tenha excesso de produto na hora que você terminar de lavar, para não acontecer dela estragar depois, tá, gente? Ai, Ana, mas a esponjinha também tem que usar sabonete de bactericida? Gente, a melhor opção é o sabonete de bactericida, mas você não é obrigado a usar. Se você tiver um outro, como eu falei, um detergente neutro, um shampoo, tá? Pode usar também, não tem problema. Outra questão é o cuidado que a gente tem que ter com a esponja da nossa cliente, porque esponja suja, gente, em cliente não é legal. O bacana, a esponja sim é que você tenha uma para cada cliente, tá? Isso é bem importante. Essas são menorzinhas, elas são mais chatinhas de lavar. Bom, então aqui os pincéis estão limpinhos e você tem algumas opções para você deixar o seu pincel secar. Eu particularmente gosto de deixar os meus assim, meio que na diagonal, porque eu sei que a água vai escorrer e vai pegar toda na toalha. Só que eu gosto de deixar eles assim, só que num lugar bem arejado. Então normalmente eu deixo em cima da minha máquina de lavar, porque eu sei que lá pega bastante ventinho, deixa a janela aberta e eu sei que ele vai secar legal, sem ficar com aquele cheirinho ruim, né? Ele fica com o cheirinho bom do próprio sabonete. Eu sempre gosto de apertar a esponjinha com uma toalha já para reter o máximo de água possível. E depois eu deixo eles assim mesmo, mas se você tem a opção, se você quiser, de colocar eles presos com uma borrachinha, sabe aqueles elastiquinhos? Você pode prender com aqueles elastiquinhos no varal. Enfim, gente, só não é legal você deixar os seus pincéis secando dessa forma, porque assim acontece aquele mesmo processo de entrar água na parte do alumínio, né? Que eu falei pra vocês, entra o alumínio e a madeira e acaba estragando o seu pincel também. E tem uma outra forma bem legal de você secar o seu pincel, que eu vou mostrar agora pra vocês também. E uma outra maneira de a gente secar os nossos pincéis, que eu acho super legal também, esse aparelhinho, na verdade, é um suporte, né, gente, que também é da Macrylan. Olha que interessante, ele desmonta, ele vem assim na caixinha. Também não paguei caro, tá, gente? Custou acho que R$30, se não me engano, foi alguma coisa assim. Eu tenho o tapete da Macrylan e o suporte da Macrylan também. Eles têm uns materiais diferentes pra gente trabalhar, né? Eu acho super legal. Gosto bastante. E aí a gente monta ele assim. E aí você tem duas formas de trabalhar com ele. Você pode deixar os seus pincéis expostos, né? Na sua bancada. Você encaixa eles aqui. Opa! E você pode deixar eles expostos na sua bancada assim, ou você pode usar para secar os seus pincéis. E aí, nesse caso, você simplesmente vem aqui e coloca eles de cabeça para baixo. E dessa forma, gente, eu gosto bastante porque ele fica suspenso. Então, ele não pega na toalha e acaba que não marca. O teu pincel não seca marcado. Isso é muito legal. E aí, para você secar, é só você vir e colocar ele aqui, né? Eles aqui dessa forma. E você coloca eles num lugar também bem arejado, que é muito importante. E assim,
você deixa os seus pincéis secando na sua casa. Depois que você dá aquele banhinho esperto neles, né? Para eles estarem prontinhos para você usar nas suas próximas clientes. Bom, pessoal, então essas foram as nossas super dicas do vídeo de hoje, né? O nosso vídeo super didático. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante as dicas. Conta aqui embaixo qual a dica que você mais gostou e acrescenta aí alguma coisa que de repente você saiba e eu não tenha falado, compartilha com a gente. Então, comenta aqui embaixo me dizendo o que você achou do vídeo, qual dica você mais gostou, acrescenta alguma coisa que porventura você saiba e eu não tenha comentado por aqui. E não esquece também, gente, de me contar nos comentários sugestões de vídeos que você queira ver aqui pelo canal. Quem sabe o seu comentário não se torna o tema do nosso próximo vídeo. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar aquele like aqui embaixo para me ajudar na divulgação do trabalho e para eu saber que vocês estão gostando da nossa websérie. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, aos que já são de casa e aos que são novos por aqui. Já vou logo de cara... Tá ficando na ponta do pé e tá cortando na cabeça. O que é? Tá ficando na ponta do pé e tá cortando. Eu centralizei, pessoal, lá, pessoal, voando. Tá perfeito, pessoal. Ai, meu Deus. Você se empolga ali, que eu nunca filmei em pé, acho, né? Primeira vez, velho. Não, salto de frente, né, louca? Então, beleza, vai ficar na ponta do pé, foi gravar. Foi. Recupera. Pausou? Uhum. Tá, então. Tava pausando ali, vai. Foi? Foi. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Continua aí, não pausa, não precisa. No momento fiquei vermelha. Calma. Tô curadinha. Foi? Vocês. Vamos lá, acompanhe o vídeo até o final. Eu tô toda atrapalhada nesse vídeo, gente. Se você fazer de novo? Porque eu tô meio bêbada, o cabelo tá todo bagunçado. Não sei, tá estranho. Ah, eu quero essa foto.